Queridos irmãos e amigos, sou o pastor Antônio Rodrigues, da Igreja Batista Cristo Vive. E queremos, neste momento, estar trazendo uma mensagem de Deus para os seus corações e saudar a todos na paz de Cristo, Jesus, nosso Salvador, e também aos meus irmãos da nossa querida Igreja Batista Cristo Vive, aqui em Teresina. Meus amados, nesta tarde, queremos pensar com vocês sobre o texto bíblico da Palavra de Deus, que se encontra em João capítulo 17, e o versículo 3, que diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Então, o tema para esta mensagem é a vida eterna. Mas o que significa vida eterna? Você sabe qual é o significado de vida eterna? Será que vida eterna significa apenas a vida após a morte, que os salvos em Cristo viverão lá na glória celestial? É fato que vida eterna, meus amados, significa eternidade, uma vida que jamais terá fim com Deus lá nos céus. E creio que todos nós almejamos e desejamos um dia ir nos encontrar com o Senhor na glória. Mas ainda estamos aqui na terra. Até quando estaremos, não sabemos. Deus sabe de todas as coisas, sabe qual dia cada um de nós partirá para o mundo por vir. Mas enquanto este dia não chegar, nós queremos aqui definir vida eterna à luz da Bíblia e dizer para vocês que, biblicamente, o maior conceito que temos de vida eterna está neste texto sagrado aqui, de João capítulo 17, versículo 3, que diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Portanto, meus queridos, vida eterna, neste texto sagrado, significa conhecer a Deus, o único Deus e verdadeiro. Conhecer a Deus como o único Deus e verdadeiro Senhor, isto é vida eterna. Pois é necessário que todas as pessoas do mundo e no mundo tenham um conhecimento aprofundado sobre quem é Deus. É necessário que saibamos que Deus verdadeiro é único e não há outro, pois o único Deus verdadeiro é aquele que nós precisamos conhecer e é a quem servimos. Então, que busquemos conhecer a Deus, que busquemos nos aprofundar sobre o conhecimento dele. E como podemos conhecer a Deus? Entendemos que para conhecermos a Deus é necessário que todos nós nos esforcemos ao máximo para conhecê-lo pelo estudo da Bíblia, a palavra que é a palavra de Deus, e pela oração. É preciso ter intimidade com Deus. É preciso ter uma vida de meditação constante na santa palavra do Senhor. Pois Deus se dá a conhecer àqueles que leem a sua palavra, àqueles que realmente ouvem ele falar pela Bíblia Sagrada, que é a palavra dele. Lá nos Salmos se diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, e a estes ele dará a conhecer os seus segredos. Então é preciso nos tornarmos íntimos de Deus. E como nos tornaremos íntimos do Pai, se não for ouvindo ele falar conosco pela palavra e falando com ele pela oração? É preciso que entendamos
que esta intimidade com Deus se dá e se dará através desse conhecimento contínuo do Senhor. Todos os dias nós precisamos falar com Deus mediante a oração. Nós precisamos ouvir Deus falar conosco pela sua palavra, pois Deus só revela os seus segredos para aqueles que são íntimos dele, para aqueles que têm prazer no íntimo do coração de ouvir a voz de Deus falando com eles, para aqueles que têm prazer de falar com o Pai Celestial mediante a oração. Queridos, que não leiamos a Bíblia só por ler, mas muito mais pelo prazer de ouvir Deus falar conosco. Pensa o prazer que temos de falar com o nosso Pai Celestial. Então, essa vivência de experiências contínuas com Deus, esta vivência cotidiana, mesmo em meio a tribulações, a aflições em que nos encontramos neste momento no Brasil e no mundo, por conta desta pandemia, desse vírus tão perigoso que está ceifando muitas vidas, nós precisamos nos fortalecer no conhecimento do Senhor e viver vida intensa aqui com o Senhor na terra. Isto é vida eterna. Ter intimidade com Deus, conhecê-lo bem pela sua palavra e pela oração, pela convivência com Deus, a cada dia tendo experiências grandiosas com o Senhor, mediante essa intimidade que temos com Ele. Mas também a Bíblia diz que vida eterna significa conhecer a Jesus, o enviado de Deus. Nós sabemos que Deus enviou Jesus Cristo a este mundo para morrer na cruz por nós, para nos livrar da condenação eterna, do inferno de fogo, do suplício e sofrimento eternos, e para nos dar a salvação de nossas almas para sempre lá nos céus. Então, vida eterna também é conhecer a Jesus, aquele que Deus enviou ao mundo para salvar os pecadores, e como já diz o grande apóstolo Paulo, e deles eu sou o principal. É preciso reconhecer que somos pecadores, que merecemos a condenação eterna, pecadores indignos, porém amados por Deus, e que Ele enviou Jesus para nos salvar da pior coisa do mundo, que é o inferno. Se no mundo já há todas essas dificuldades, é um mundo difícil, imaginem, lá na condenação eterna. Então, Jesus veio para salvar o pecador. Ele falou para Zaqueu, lá quando estava na casa dele, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, que reconheçamos nossos pecados, nossas fragilidades, que reconheçamos nossas falhas, que nos arrependamos de todos os nossos pecados e que confessemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. Então, precisamos ter intimidade com Cristo, precisamos conhecê-lo profundamente. E da mesma forma, ouvindo Jesus falar conosco e falando com Ele, que nós vamos conhecê-lo melhor. É convivendo com o Senhor, é tendo intimidade com o Senhor. Não é apenas ser crente, pois isto não garante salvação para ninguém. Muitos pensam que o simples fato de ser um crente, um seguidor religioso ou um congregado em uma igreja, isto vai lhes garantir salvação. Mas a Bíblia diz que não. A salvação de nossas almas está tão somente na pessoa real e histórica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Atos 16:31, a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então creia, porque Jesus é o único Salvador de todo aquele que nele crer. Enviado por Deus para morrer por nós na cruz. Romanos 5:8 está escrito: Deus provou seu amor para conosco, em que deu seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nós somos pecadores, que merecemos a condenação eterna. Mas Deus nos amou tanto e continua nos amando, que deu Jesus para morrer por nós, para nos dar vida eterna de nossas almas, para sempre na glória celestial. Mas, ainda pensando sobre o conceito de vida eterna significa exatamente viver com Jesus aqui na terra enquanto vivos estamos.
e viver de maneira intensa, de maneira profunda, de maneira realmente agradável a Deus. Em João 10:10, a palavra do Senhor nos diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, que vivamos essa vida abundante com Cristo aqui na terra. Vida de paz, de amor, de alegria, de contentamento, que mesmo em meio às aflições, às doenças, às enfermidades, às adversidades e todos os outros problemas juntos, ainda assim, não são capazes de nos demolir desta verdadeira alegria de viver com Cristo aqui na terra, pela fé, pois nós não o vemos pessoalmente, fisicamente, mas pela fé Ele está em nossos corações e garante-nos a verdadeira vida abundante aqui na terra com Ele, mesmo com todas as adversidades que temos. Também lá em Gálatas está escrito na palavra do Senhor, Gálatas 2:20, que diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então nós vivemos pela fé em Cristo, que Ele está conosco, que Ele nos fortalece, que Ele nos reanima, que Ele nos restaura fisicamente, espiritualmente, a fim de que continuemos vivendo a vida abundante com Jesus aqui na terra, durante todos os nossos dias. Não sabemos quando iremos, mas que Deus nos ajude a viver vida eterna com Cristo aqui na terra, de maneira intensa, profundamente, pois Ele assim nos proporciona essa vida abundante, plena de amor, de alegria e de paz, e de vontade de viver, prazer pela vida com Cristo. A vida não faz sentido sem Cristo, mas a vida com Cristo realmente significa tudo, porque Ele é tudo para nós. E, por último, vida eterna significa também viver para sempre lá nos céus, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando tudo terminar aqui. Um dia que morrermos, a palavra garante que nossas almas serão levadas ao paraíso, serão levadas aos céus, e lá moraremos com o Senhor para todo sempre. Em João 14, versos 2 e 3, Jesus, já preparando a sua partida, ele diz, confortando até os seus discípulos, o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez aqui e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, quando Cristo vai voltar, nós não sabemos. Mas de uma coisa todos nós sabemos, é que Jesus virá outra vez aqui e nos levará para Ele mesmo, para morarmos com Ele para sempre nos céus, para que onde Ele estiver, estejamos nós também. Então, queridos, que nos firmemos no Senhor, porque a certeza que temos é esta, de que Jesus virá outra vez aqui, para levar a sua igreja para a glória celestial, e viveremos com o Senhor para sempre nos céus. Isto é vida eterna. Este é o significado de vida eterna para sempre na glória. Mas é preciso viver vida eterna hoje, aqui e agora. Pois quem não vive vida eterna com Cristo aqui na terra, jamais irá viver com o Senhor na glória celestial. O que viveremos lá nos céus é o resultado, a consequência de tudo que tivermos vivido com o Senhor aqui na terra. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a termos não apenas certeza de vida eterna, mas a vivê-la intensamente aqui na terra, com Deus, o único Deus, e com Cristo, o nosso Salvador. Esta vida abundante, cheia de alegria, mesmo em meio às tristezas, mesmo em meio às controvérsias desta vida. E quando a nossa vida encerrar aqui, ou quando Cristo voltar, nós nos encontraremos, absolutamente temos essa certeza, que nos encontraremos com o Senhor lá na glória, e com Ele viveremos pelos séculos dos séculos. Que Deus abençoe você, a sua família, que Deus abençoe a todos. Faça os seus pedidos de orações, nós estaremos orando por você. Nós queremos ser útil na vida de cada um de vocês como servos do Senhor, na propagação do Evangelho de Cristo. Que a paz de Cristo inunde os seus corações, hoje, sempre e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém.